que gosta de automobilismo, seja bem-vindo à nova temporada do Grande Papo com o Reginaldo Leme. Hoje a gente vai começar a temporada acelerando, falando da história das equipes. De onde surgiram as equipes, né? Cada uma delas, Red Bull, qual a origem da Red Bull, o que era a Mercedes-AMG Petronas antes de se tornar uma equipe dominante na Fórmula 1, histórias que o Regi acompanhou de perto e vai poder contar pra gente aqui no Grande Papo com o Reginaldo Leme, o podcast que tem o apoio do lubrificante Petronas Cintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com o Petronas Cintium. Tudo bem, Regi? Tudo bem, Thiago. Tudo bem, amigos da Petronas. Eu estava vendo a sua apresentação aqui, pensando nos anos 70, né? Praticamente, que eu me lembro nesse momento, Ferrari e McLaren. Ferrari e McLaren, a própria Williams, que estreou nos anos 70, mas passou por grandes transformações, foi vendida, enfim. De fato, então, a sobrevivência da Fórmula 1 não é fácil. Uma mudança total. Mudança total. E eu quero começar conversando com você, Regi, pela uma das mais recentes aí, né? A Mercedes-AMG Petronas. Ela chega ao grid em 2010 com a estrutura da Brown GP. Mas a história é bem mais antiga, né? Essa estrutura nasceu lá atrás, como você falou, nos anos 70. Inicialmente com o nome de Matra, depois passou a chamar Ken Tyrrell, por causa do Ken Tyrrell, ele foi o fundador, né? Esse Ken Tyrrell era um dos caras mais apaixonados por automobilismo. A gente costuma chamar os ingleses, de onde nasceu a Fórmula 1, de garagistas, e ele era um autêntico garagista, né? Apaixonado mesmo. Imagina, uma oficininha de fundo de quintal. Ele conseguiu trazer o Jack Stewart em 69, Jack já vinha prometendo há algum tempo, ganhou o campeonato em 69, 71 e 73, né? Então ele foi tricampeão como o Tyrrell. A gente jamais imaginou que uma equipe seria vendida. Aí ele entrou, na verdade, em algumas dificuldades financeiras. Na verdade, a mudança de todas elas vem por causa disso, né? Os garagistas vão começando a ter dificuldades com um orçamento gigante que a Fórmula 1 apresenta, e o Ken Tyrrell já no final aí dos anos 90, enfrentando dificuldades, teve na BAT, né, a empresa de cigarros, um salvador aí que salvou a estrutura da equipe. Com a equipe com o nome de BAR, né, e que tentou fazer, ela tinha todo preparado para ser uma equipe grande mesmo. Tinha por trás um cara chamado Craig Pollock. Empresário do Villeneuve, né? Empresário do Jacques Villeneuve e um empresário de muito sucesso. Então ele era bem ambicioso, a gente imaginava que a equipe fosse para durar mais tempo. Inclusive uma característica bem interessante dela, foi a primeira, acho que é a única vez que eu vi, o mesmo patrocinador, mas com duas marcas de cigarro diferentes. Verdade. Uma do lado direito, outra do lado esquerdo, né? Era a 555 isso aí. E a Lucky Strike. Isso aí. Bom, aí ela então acabou se tornando Honda, e como Honda, ela ganhou uma corrida, né? Ganhou aquela corrida com Jenson Button na Hungria, e passou a ser uma equipe que interessava para... Muito interessante, com perspectivas boas, mas a Honda, por questões políticas dele lá, aliás, a Honda sempre foi assim, ela tinha ciclos, né? Entrava, ganhava tudo, saía, foi assim, inclusive, na época que ela equipou os carros da McLaren, mas, então, ela, tipo assim, cumpri esse ciclo, tchau. Tanto que não colocou um preço à venda, né? Fez uma venda simbólica por Ross Brown, que era... personagem era funcionário da equipe, né? Alto funcionário da equipe, para seguir as leis inglesas, ele tinha que pagar alguma coisa. Tinha que ser um contrato feito em dinheiro. Então foi vendido pelo preço de 1 libra. Que coisa. De 1 libra, a equipe que veio a se tornar campeã do mundo no próprio ano, né? O Ross Brown tinha confiança no que ele tinha nas mãos, claro, para aquele carro que eles estavam preparando. E que acabou tendo com o motor Mercedes um título mundial para o Jenson Button, disputa com o Rubinho, aliás, espetacular aquela temporada de 2009.
E aí, quando todo mundo achava que a Brown poderia eventualmente seguir na Fórmula 1, né, dar sequência à sua história de sucesso, aí ela tira o time de campo e vende, não por uma libra, a estrutura para a Mercedes. Então, ela não tirou o time de campo, né? Ela vendeu por um preço muito bom o time que ele sabe que ele talvez não tivesse estrutura para se manter entre as primeiras aí, dali para frente. É verdade. Então foi um negócio da China para ele e acabou virando a Mercedes AMG Petronas. Em 2010, eu me lembro de ter conversado com alguns engenheiros da Mercedes lá fora e aqui no Brasil também, principalmente os brasileiros, que eles não estavam tão acostumados, não estavam tão presentes lá, né? Falavam assim, não é possível, nós estamos com o nome Mercedes lá e não ganha corrida, né? 3 anos ganharam uma corrida com Nico Rosberg e 3 anos tendo Schumacher. Verdade. Fizeram o Schumacher voltar à Fórmula 1 depois de ele se aposentar e não dava certo. Até que chegou um tal de Lewis Hamilton. Um tal de Lewis Hamilton. Não vou dizer que ele é o responsável, assim, mas parte importante, sem dúvida. O Niki Lauda teve parte importante, né, como um supervisor técnico, e ele que conseguiu convencer o Lewis Hamilton, e aí os dois aí fizeram tudo para se tornar 7 vezes campeão do mundo, consecutivamente. Poderiam ter sido 8, né? E com os campeonatos todos que o Hamilton ganhou e que o Rosberg ganhou. Regi, não só a Mercedes tem uma origem curiosa, né? Aí fomos buscar lá na Tyrrell nos anos 1970, até na Matra, né? Um pouquinho antes, que foi o nome original aí da Tyrrell, como a Red Bull também tem uma origem curiosa e dá pra gente dizer que Jos Verstappen e Max Verstappen correram na mesma estrutura, por que não, na Fórmula 1? É uma equipe, uma estrutura completamente diferente, né? Que originalmente é a equipe Stewart, fundada pelo Jack Stewart, e o Stewart inclusive trouxe o Rubinho já tinha estreado na Jordan, mas o Stewart trouxe o Rubinho e acreditava muito nele, e de fato o Rubinho foi muito importante para a equipe, mas no final das contas a única vitória que a equipe teve não foi do Rubinho, e sim do Johnny Herbert, né? Numa corrida que estava na mão do Rubinho. Mas o Rubinho fez um segundo em Mônaco, que eu me lembro foi extremamente festejado. Eu mesmo fui ao motorhome da Stewart, levado pelo Rubinho, ficamos lá falando com o Stewart, o pai dele, a mulher dele, os filhos, que também participavam, também tinham equipes na Fórmula 3 e vieram trabalhar com o pai. Então foi um grande resultado aquele do Rubinho na Stewart, segundo lugar em Mônaco, porque ganhou o Schumacher. É verdade. Nessa temporada de 97, quando o Rubinho consegue esse segundo lugar lá em Mônaco, o companheiro de equipe dele era o Jan Magnussen. Aí em 98, o Jan Magnussen perde o lugar para o Jos Verstappen. No meio do ano, a Stewart troca os pilotos e chama o Jos Verstappen pai do Max. O Jan Magnussen, pai do Kevin. E aí, para 99, eles trazem o Johnny Herbert, que acaba conquistando essa vitória fantástica lá no circuito de Nürburgring, né? Agora, não foi direto, né? Não foi Stewart Red Bull. A gente teve aí um intervalo interessante com a Ford investindo, né? A Stewart ainda passou como Ford, porque o Jack Stewart tinha uma relação muito boa com a Ford, e aí eles virou a equipe Jaguar, né, com motor Ford, uma equipe que tinha Mark Webber. E tem uma história muito interessante da Jaguar, que envolve o Antônio Pisoni, piloto brasileiro, no qual eu, por exemplo, apostei muito, e ele era muito técnico. E ele tinha um empresário brasileiro, o Jaime Brito, que hoje trabalha com a gente na Fórmula 1 como executivo lá da produção, e ele levou num treino em Silverstone o Niki Lauda, que era assessor técnico, né, era consultor técnico da Jaguar, para assistir um treino do Pisoni. Sim, sem mais nem menos. Bom, em 3 voltas, o Niki Lauda falou para o Jaime, para o treino. O que é isso? Quem é esse rapaz? Nós temos um campeão do mundo na mão. Que coisa, hein? E aí, pois tudo o que aconteceu,
a vida do Pisoni vai virando, chegou a guiar na Jaguar. Na verdade, essa temporada do Pisoni na Jaguar foi muito comprometida também, dizem nos bastidores, né? Porque o Mark Webber, que era o companheiro dele, tinha até um apelido de Marketing Webber, tinha como empresário o Flávio Briatore, que não queria ver de jeito nenhum o piloto dele mais lento do que o Antônio Pisoni, então muitas jogadas aí de bastidores também que Embora o Webber fosse um bom piloto. Sim, com todos os méritos, ele estava na frente do Pisoni, o Pisoni estava numa fase difícil, mas também tinha muita coisa aí de bastidores que acabaram tirando o Pisoni no meio do ano. O Pisoni deixou a equipe. A conclusão disso tudo que você falou é que tanto Max Verstappen como o Jos Verstappen, pai dele, acabaram trabalhando, vamos dizer, que seria a mesma equipe, né, considerando-se a origem dela. O Jos Verstappen pela Stewart e o Max Verstappen pela Red Bull, que veio a comprar na sequência a equipe Jaguar e assumiu esse lugar e construiu também uma história muito vencedora aí, né, nos últimos anos. Regi, outra história interessante é a da Alpine, né? Essa você acompanhou de perto ainda nos tempos de Renault e muito antes disso, nos tempos de Toleman. Aliás, com um brasileiro aí fazendo história por lá, né? Independentemente disso, Thiago, é bom lembrar que teve uma equipe Renault antes de tudo, nos anos 70, que ganhou corrida. Criou o motor turbo, né? Exatamente, lançou o motor turbo na Fórmula 1, na nova Fórmula, na fase moderna da Fórmula 1, ganhou corrida, né? Jean-Pierre Jabouille e o René Arnoux, que era o companheiro dele. Depois o Prost, né? O Prost. Foi uma equipe muito forte. Mas essa Alpine que nós estamos dizendo agora, essa Alpine agora, não partiu exatamente dessa Renault, né? Ela partiu por incrível que pareça, coincidente, da Toleman. Que é a Toleman? O torcedor brasileiro sabe bem quem é a Toleman, que é uma equipe criada pelo Ted Toleman, que ele não participava da direção técnica. Ela tinha o Alex Hawkridge, que era o cara que mandava na equipe, e que contratou a Ayrton Senna. Foi por ela que o Ayrton Senna estreou na Fórmula 1, né, depois de ter feito testes em equipes maiores e tal, mas ele gostou do pacote e inteligentemente ele pensou assim, bom, vou fazer uma estreia sem muita responsabilidade, né? E aí teve aquela corrida de Mônaco que a gente lembra que ele ia vencer a corrida, supostamente, né? Debaixo de muita chuva e foi interrompida com vitória por Prost, aquela história toda. Mas além daquela corrida do Senna em 84, aquela de Mônaco, a equipe tem 3 pódios na história da Toleman, né? Todos dele, né? Todos dele. Mônaco, Inglaterra e Portugal. Foi um belo resultado também com o título do Niki Lauda, e aí ele subiu no pódio junto com a Ayrton, foi bem bacana, né? E aí a Toleman se despede para dar lugar a Benetton, que era uma marca de roupas, né? Ainda é, na verdade. Uma mudança completa aí de estrutura, de chefia, e que acabou dando o suporte financeiro que ela precisava para crescer, né? No início a gente pensou na Benetton só como patrocinadora, mas eles gostaram muito da história e a Benetton, o dono da Benetton, tinha uma parceria com o Dino Pilota, que era quem gostava de automobilismo, então ele dirigia as lojas de Nova York e do Brasil, do Rio de Janeiro. E o Dino conhecia bastante o Flávio Briatore. Então eles trouxeram o Briatore, que era executivo da Benetton. Executivo da Benetton como marca de roupas. Aí passou a dirigir a equipe, ele como empresário, na verdade, em técnica ele não se mete, mas como empresário e com os seus métodos pouco ortodoxos, ele fez a equipe conseguir um sucesso bem significativo. Basta dizer que foi campeão mundial em 94 e 95. Em 94, aquela polêmica toda, né, do Schumacher jogar o carro para cima do Damon Hill, naquela decisão de Adelaide. Nessa noite, teve uma comemoração, que na verdade não foi uma comemoração da Benetton, mas era assim, acontecia sempre, era a última corrida do ano, principalmente os mecânicos, todos já organizavam num pub grande, fechava só para a Fórmula 1 e tal. E a gente foi, eu estava lá. E eu estava lá
tomando uma com o Flávio Briatore. Olha isso, quem diria? Quando ele falou, ele fez uma crítica ao Damon Hill, assim, que, poxa, esse cara, não basta ele ter ganho a corrida dessa forma, né? Ele falou assim, aí, o que prova que o Damon não é um campeão do mundo é que ele podia ter evitado a batida, ele podia ter percebido que o Schumacher já estava com o carro avariado, e freado, evitado. Podia, mas isso é uma outra história, né? O Hill reconhece isso, aliás, que como era uma curva um tanto cega, quando ele saiu, ele só viu o Schumacher lento, ele não sabia o que tinha acontecido, e o rádio na Austrália não funcionava muito bem, não avisaram para ele, e ele partiu para cima. De fato, poderia ter mudado tudo se ele entendesse. Mas ele partiu com tudo direitinho para passar, tinha espaço para ele passar. Aí o Schumacher, descaradamente... não vamos culpar a vítima, né? É isso aí, o Hill foi vítima do descaradamente jogou o carro para cima, que se fosse na Fórmula 1 de hoje, ou na Fórmula 1 dos últimos 10 anos, seria automaticamente desclassificado. É verdade. E aí, em 2002, o Flávio Briatore consegue trazer a Renault para o barco, né? Consegue botar a Renault como patrocinadora e, mais do que isso, como sócia, como equipe oficial, para voltar a conquistar títulos, né? Então foi ali que a Renault volta à Fórmula 1. Teve essa fase nos anos 80 e anos 70 e 80, e aí no começo dos anos 2000 a Renault volta com o Briatore. E de novo com uma influência direta do Briatore, que ele que trouxe o Fernando Alonso, né? E foi campeão mundial de novo em 2005 e 2006. São os dois únicos títulos que tem o Alonso, que depois ele perseguiu esse terceiro título, né? Indo para a McLaren, que era a melhor equipe. Depois ele foi para a Ferrari, que era a melhor equipe, para ocupar o lugar de Schumacher, né? E esse terceiro título ele está esperando até hoje. Chegou a voltar para a McLaren, viveu aquele momento difícil lá com a Honda, chegou a voltar para a Alpine, no caso da Renault, né? A equipe Alpine, aí já nessa segunda fase, nessa fase final, e de fato não se encontrou, mas enfim, tá bem agora na Aston Martin. Aliás, vamos falar da Aston Martin, porque ela também tem uma origem curiosa que vale a pena a gente explorar. Você está acompanhando aqui com a gente o podcast Grande Papo com o Reginaldo Leme, que tem o oferecimento do lubrificante Petronas Cintium. Mais desempenho para o seu carro, mais economia para você. Regi, fiz essa chamada, Aston Martin. Aston Martin tem origem nas raízes da Jordan, a antiga equipe Jordan, um cara folclórico também, que foi o Ed Jordan, que você pôde conhecer muito bem, né? Conheci muito bem o Ed Jordan. Gostava de tocar bateria, era um roqueiro e foi o cara que botou o Rubinho na Fórmula 1. Né? Eu me lembro que ele, no anúncio até feito aqui no Jockey Club de São Paulo, o Ed Jordan veio, a explicação que ele deu para a gente, né, jornalistas, era o seguinte: eu não estaria levando o Rubinho, porque eu tinha pilotos pagantes para pôr lá. Se eu estou levando o Rubinho, claro que tinha um valor no meio, mas era um valor, inclusive, da Arisco, né? Que era apoiadora do Rubinho. Mas se eu estou levando o Rubinho é porque eu acredito tecnicamente nele e na minha equipe. Ele achava que a equipe ia se tornar grande e, na verdade, ganhou corrida. Né? Depois, numa temporada aí mais tarde, ganhou corrida. Ganhou com o Hill, ganhou com o Frentzen e depois ganhou com o Fisichella, aquela prova do Brasil. Aquela do Brasil. Então, foi uma equipe que fez a história aí nas mãos do Ed Jordan e servia também como um grande trampolim para esses talentos, né? Não só o Rubinho, mas o próprio Ed Irvine, muitos bons pilotos passaram por lá nessa história da Jordan. E aí em 2006 ela foi vendida, né? Teve várias nomenclaturas, ela virou Midland, que aí você pensava assim, poxa, agora é uma equipe fraca como tantas outras que eu vi aí, né? Tipo Lava Dinheiro e tal, né? Depois virou Spyker. Aí eu vim conhecer a Spyker como uma fabricante de carros esportivos, eu não sabia o que era, ninguém sabia o que era. E aí sim, Force India, com a entrada do Malia, né? Vijay Malia, que ele gostava muito do negócio, então ele comprou a equipe e tentou fazer uma equipe forte. Também tentou levar o Rubinho, quando o Rubinho já estava fora da Ferrari, fez uma oferta para o Rubinho em Singapura, após o Grande Prêmio de Singapura. Eu lembro que o Massa estava junto, o Rubinho comentou com ele e falou, não, aí não, né, Rubinho? Imagina o que era a Force India, que depois virou Racing Point, né?
Quando o Lawrence Stroll botou a grana para salvar a equipe, aliás, né? Para salvar a equipe. E aí o Stroll, que tem um dinheiro sem limite, resolveu, e gostando e tendo um filho que estava indo bem na Fórmula 3, ele resolveu levar adiante, botar o filho, o Lance Stroll, como um dos pilotos e contratar um cara tipo Sebastian Vettel, né, que poderia ajudar muito a carreira do filho e tornar uma equipe grande, porque ela montou uma estrutura que talvez só seja comparável à que tem a McLaren. Não estou falando em Ferrari, porque a Ferrari é dentro de uma fábrica que já existia, não uma estrutura de corrida. Montou uma estrutura comparável à McLaren, a grande McLaren lá em Woking, né? O que era a pequena Jordan lá em Silverstone virou esse monumento que é a Aston Martin. É a Aston Martin. E que é um nome de propriedade também do Lawrence Stroll, né? Ele é o acionista majoritário da marca Aston Martin no mundo e levou o nome Aston Martin também para a Fórmula 1. A Mercedes é acionista também, A Mercedes, né? É acionista da Aston Martin também. A Daimler, né, a dona da Mercedes, tem uma participação na marca Aston Martin, mas o Lawrence Stroll é o acionista majoritário ainda. E olha, os nomes aqui, Regi, que ele levou: Alonso, depois, né, com a saída do Vettel, Dan Fellows, ex-engenheiro da Red Bull, e o Martin Whitmarsh, que foi o chefe da McLaren, em parceria com o Ron Dennis durante um tempo e depois sozinho, né? Então, quer dizer, a estrutura da Aston Martin é para ganhar campeonato mundial. A gente não sabe quando e se vai acontecer, mas é para ser campeão mundial, né? E quando levaram o Alonso, deu também uma subida de nível, né? Já chegou a ser, naquele início de temporada em 2023, a segunda melhor equipe. Ela só perdia, de fato, para a equipe Red Bull. Teve pódios e o Alonso ficou perto da vitória em algumas corridas. Mônaco chegou a brigar por vitória, né? Regi, Minardi é um nome que a gente lembra com muito carinho, porque também revelou alguns talentos aí para o nosso automobilismo. E a Minardi, querendo ou não, sobrevive ainda no grid de largada, teve diversas nomenclaturas, mas está aí ainda, né? A equipe de Faenza ainda existe. O Giancarlo Minardi é um apaixonado que vai a algumas corridas, não vai a todas, mas é um grande apaixonado e que também teve uma participação brasileira lá. O Christian Fittipaldi foi piloto deles, mas antes disso teve uma participação brasileira de dois amigos nossos aqui de São Paulo, dois engenheiros, né? O Fernando Paiva e o Otávio Guazelli. Eles criaram um sistema de telemetria, não existia. Eles criaram um sistema de telemetria, convenceram Giancarlo Minardi, mudaram para a Faenza e entraram na Fórmula 1, finalmente entraram na Fórmula 1. Eles ficaram lá vários anos e o negócio deles evoluiu bastante, tanto que passou a ser usado por outras equipes. Mas a Minardi, também fui em Faenza. A Minardi é aquela tipicamente italiana, tanto que a Red Bull, quando ela comprou a Minardi, ela entendeu esse espírito italiano da Minardi e simplesmente colocou o nome Red Bull traduzido para o italiano, né? E Toro Rosso. Toro Rosso. E achei que foi uma homenagem bem bacana a isso. E ainda hoje, como Racing Bulls, a maior parte dos funcionários é de italianos, né? Alguns deles estiveram, inclusive, na própria Minardi, então cresceram junto com a equipe e viram vitórias como o Toro Rosso do Sebastian Vettel e depois como a AlphaTauri do Pierre Gasly. Então é muito bom a gente não se esquecer disso, né? Aquela estrutura pequenininha lá do Giancarlo Minardi com todo esse reforço que ganhou da Red Bull, acabou conquistando inclusive vitória na Fórmula 1 depois. Aquele fim de semana de Monza foi um negócio excepcional. Chove, molha, seca na classificação e o Sebastian Vettel fez a pole. Aí todo mundo falou assim, bom, já conseguiu tudo que poderia conseguir, né? Ninguém imaginou que na corrida ele fosse despontar como despontou. Então foi a primeira vitória do Vettel, a primeira vitória de uma equipe, vamos dizer, da equipe Minardi, né, originalmente Sim. Minardi, e em Monza. Né? Então foi um negócio excepcional que eles conseguiram ali. É um resultado espetacular e não custa lembrar, antes mesmo da Red Bull vencer. A Red Bull venceu em 2009
e a Toro Rosso com o Sebastian Vettel conquistou essa vitória lá em 2008, nessa corrida de Monza que foi realmente espetacular. Regi, vem aí a Audi, mais uma montadora na Fórmula 1, ocupando o lugar que hoje é da Sauber. E a Sauber, se a gente pegar a história, é uma equipe que realmente já teve tudo para estar no topo, né? Porque nos anos 90, se você lembrar, ela tinha patrocínio da Red Bull, da Petronas e usava o motor Ferrari. Ou seja, 3 grandes potências aí da Fórmula 1 hoje. E também teve uma participação importante da BMW. Então, é uma equipe, é uma estrutura que a Audi assume que pode ser, ok, nunca chegou lá no topo, mas esteve sempre muito perto, né? Peter Sauber é outro apaixonado por corridas, que teve uma equipe de carros de esporte que ganhou corridas. Com Schumacher, aliás. Com Schumacher, né? E ele gostava de corridas e de charutos. e tinha essa particularidade dos carros. Nem um hábito saudável, então. É verdade. Os carros deles sempre tiveram a sigla C, né? C12, C30, C29. E esse C é uma homenagem à mulher dele, Christine, né? Que legal. E ele, em respeito a isso e tal. E o Peter Sauber, ele sempre foi uma equipe satélite da Ferrari. Tanto que ela não só correu muito tempo com o motor Ferrari, mas ela usou o Felipe Massa, foi piloto reserva e depois titular da Sauber, se preparando para correr na Ferrari, e a mesma coisa aconteceu depois com Charles Leclerc, né? Verdade, que passou pela Sauber com a nomenclatura Alfa Romeo, já sendo preparado para estar na Fórmula 1 com a Ferrari no ano seguinte, né, a partir ali da temporada de 2019. E tá aí, o cara conquistando vitórias, enfim, e fazendo grandes resultados. Outro cara que passou pela Sauber, aí foi uma escolha do próprio Peter Sauber, inclusive peitando a Red Bull na época, foi o Raikkonen, né? E ele foi buscar o Raikkonen na Fórmula Renault. Na Fórmula Renault. Como é que foi a recepção na Fórmula 1 de um moleque que nunca tinha feito nada além de correr de Fórmula Renault? Nem na Fórmula 3 ele passou, né? Todo mundo ficava assim, foi uma surpresa muito grande e todo mundo procurou se inteirar, né, do que o Raikkonen tinha feito, então, e falou assim, bom, de fato acho que tem razão o Peter Sauber, e trouxe, lógico, não ganhou corrida na Sauber, mas começou ali a mostrar serviço, que foi parar imediatamente, ele foi para a Lotus. Para a McLaren. E depois, na Lotus Renault, foi mais tarde. Mais tarde. Ganhou corrida. Ferrari, depois Lotus. E foi campeão mundial com Ferrari. Foi campeão mundial de Ferrari, aliás, o último campeão mundial da Ferrari, né? Em 2007. O Massa chegou perto em 2008. Está curtindo aqui com a gente o Grande Papo com o Reginaldo Leme, podcast que tem o apoio do lubrificante Petronas Cintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Cintium. Regi, que história riquíssima tem a Fórmula 1, grandes nomes aí que a gente lembra até hoje com carinho, e acho que estarmos aqui falando já nesse grande papo aqui há tanto tempo desses nomes, né, de Peter Sauber, de Jack Stewart, de Ken Tyrrell, enfim, de muita gente que marcou a história. John Surtees, para ir mais adiante, que foi, Jack Brabham. Foi chefe de equipe, Jack Brabham também, o Surtees foi piloto e chefe de equipe, o Brabham também, piloto e chefe de equipe. O Brabham, inclusive, foi o primeiro a ganhar um campeonato mundial com um carro Brabham, um carro dele. Verdade. O Graham Hill também, né? Foi piloto e chefe de equipe. Sem esquecer do Bruce McLaren, para mim um dos grandes aí, que eu não vi correr, mas de leitura a gente considera um dos grandes. Hein? E tá aí o legado dele até hoje, a equipe McLaren trocando de dono, mas continua com um grande aspecto aí, vencendo corridas. Então, acho que a prova da importância do que esses caras fizeram é nós estarmos aqui lembrando o nome deles até hoje, né? Bem interessante, porque daí nasceu a Fórmula 1 vamos dizer assim, um grupinho, né? Que no livro do Bernie Eccleston, ele conta muito bem. O Bernie foi um cara que chegou para a Fórmula 1 nos anos 70. Ele tinha tentado ser piloto de Fórmula 3 antes disso, e ele chegou nos anos 70, depois acabou adquirindo a Brabham. Ele chegou lá e me lembro que todo mundo considerava assim, tipo um mal necessário. Por quê? Ao mesmo tempo que ele era um cara que ele tirou poderes de várias equipes, né, querendo mandar em tudo, e mandou,
ele pegou aquele grupinho, chamou todos eles ingleses, e já tinha francês e tudo, a Ferrari fora. Chamou esse grupinho num hotel em Heathrow, no aeroporto, e fez lá uma reunião de vários dias discutindo, dizendo o seguinte: olha, o dinheiro que vocês ganham hoje, que é pago pelo proprietário do autódromo, que paga lá, vamos dizer assim, para a McLaren $2.000, paga para Surtees $1.500. O promotor negociava com cada equipe, se ela ia ou não para a corrida. E é negócio de $1.000. Nós estamos falando em milhares, não estamos falando em milhões. Ele falou: vocês unidos vão ter uma força muito maior para vender a categoria, né? E eles se convenceram, mas faltava a Ferrari. Tinha que convencer a Ferrari. E falou assim: meu Deus, era uma rivalidade muito grande dos ingleses com a Ferrari e tudo. Aí ele tentou ir falar com a Ferrari algumas vezes, não foi muito bem recebido e tal. Imagina essa reunião, Enzo, Ferrari e Bernie Eccleston. Não foi muito bem recebido, mas o Enzo começou a admirar as ideias do cara. O Enzo não falava nada de inglês, né? Sempre tinha uma pessoa traduzindo, e quem mais ajudou nisso foi um jornalista chamado Francolini, um dos grandes amigos que eu tive. E aí teve um outro, tem uma história que eu lembrei agora do Francolini também com o Enzo, maravilhosa. Mas teve um outro, já mais tarde, né? Já como Luca Montezemolo nomeado presidente da Ferrari, o Bernie procurou uma forma assim extraesportiva, como convencer a Ferrari. Aí ele se orientou com vários italianos, falou assim: ó, é a vaidade. É isso. O caminho é a vaidade. E ele, usando da vaidade do Luca Montezemolo, que o Montezemolo se considerava o dono do mundo, sabe? Mas o baita boa gente, muito simpático, trabalhei com ele, a gente vivia nos boxes juntos, tal, era uma Fórmula 1 bem menor. E de fato ele foi levando o Montezemolo dessa forma, aí ofereceu para a Ferrari o que, por exemplo, uma equipe, o que uma McLaren ganhava, ofereceu 1,5 vezes para a Ferrari, né? A McLaren tinha 2.000, a Ferrari passou a ter 3. Bônus por relevância histórica, né? E existe até hoje isso. É verdade. Pode ter o acordo que tiver, a Ferrari tem um bônus histórico maior que eles. Vou contar rapidinho aquela história. Claro, manda ver. Do Francolini com o comendador Enzo Ferrari, que foi na época que o Jack Stewart estava aparecendo, tudo. Então o Enzo falou assim: bom, vamos contratar esse cara, né? Ele britânico, né, para ele, vamos contratar esse britânico. Aí teve uma reunião, o Enzo numa ponta de uma mesa, o Jack Stewart na ponta da outra mesa, da mesma mesa, na outra ponta, uma mesa grande, vários diretores no meio, e o Francolini ao lado do Enzo para ser o tradutor e tudo e tal. Então eles conversam, falam de dinheiro, falam disso, falam daquilo, e o Jack Stewart falando de como um escocês que confiava no taco dele e tudo. E o Enzo começou a se irritar, o comendador começou a se irritar. Aí, em determinado momento, ele virou para o Francolini e falou assim: cosa pensa com este inglesino? Inglesino. Aí o Jack, que também não entendia nada de italiano, falou assim: sorry, Scottish. Acabou a reunião aí. É isso, caminhos que não se cruzaram definitivamente. Jack Stewart e Ferrari, que história legal, Regi. E esse é o grande sabor aqui do Grande Papo com o Reginaldo Leme, histórias saborosíssimas. Queria te agradecer por esse início de temporada, vem muita coisa boa pela frente aí, Regi. Obrigado. Estúdio novo. Vamos fazer muita coisa. Vamos embora, valeu, gente. Um abraço. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.